Esse é o segundo vídeo onde eu falo sobre estatística, o que é, para que serve, como fazer. E lembrando que esse vídeo não é nada conceitual, também não vai construir um estatístico, né? Ele é apenas eu vou usar bastante exemplos aqui, mais para dar uma refrescada na memória aí de quem já estudou sobre o tema, ok? Então vamos lá. No vídeo anterior a gente mostrou um pouco sobre os conceitos básicos de estatística, bastante bem resumido, sobre alguns tipos de análise, alguns tipos de amostra, né, de cálculo de amostra, e aqui sobre os tipos de variáveis, isso no vídeo anterior. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre média, desvio padrão, variação, dispersão. Então eu vou começar aqui pela curva normal. A curva normal acho que é a mais famosa, vou colocar uma média aqui no meio. Então eu chamaria isso aqui de um indicador de equilíbrio, né? Por que indicador de equilíbrio? Porque imagino que a gente tem essas árvores aqui. Eu vou colocar exemplo. Essa aqui está um pouquinho maior do que as outras, mas quando eu pego e divido essas 5 aqui que tem as mesmas características demais, né? Ela vai ter uma média aqui. Então essa variação ela não chega a ser tão significativa a ponto de dizer que esse conjunto aqui é diferente, tá? Então, na média, em geral, a altura dessa espécie de árvore é essa média aqui, ok? Isso funciona também para peças, para pessoas, os animais, né, da mesma espécie, etc. e tal, ok? Diferente se eu colocasse um bonsai, por exemplo, aqui, pegasse essa árvore e transformasse ela num bonsai. As características mudariam. O tamanho da folha, o tamanho do fruto, consumo de água, de nutrientes, etc. Precisaria, aqui eu fiz uma evolução dessa árvore aqui, eu precisaria ter outra média para ela, ok? E outra forma também é essa aqui, ó. Ela é muito alta, ela é diferente, a folha é diferente, tem uma série de características que mostra que ela não é igual a essas aqui, ok? Bom, desvio padrão, o que é? Desvio padrão é a distância da média, né? E nesse caso aqui, o desvio padrão ele não caracteriza que essa árvore é diferente. Nesse caso aqui, não é nenhum desvio, quer dizer, é um desvio padrão, mas tem uma amplitude muito grande, né? Caracterizando essa diferença. Quando eu coloco isso aqui em uma curva normal, esse conjunto aqui, ó, ele estaria aqui. Poderia dizer que era os 95%. E essa árvore aqui, digamos que ela estaria aqui, né? Que são as observações não comuns, né? Ou observações especiais, ok? E esse p-value aqui, o valor de p. Olha, eu não vou entrar muito em detalhe, tem muita coisa a respeito do valor de p. Então, vamos para o que mais interessa. Geralmente ele tem que ser, numa análise estatística, né? Ele tem que ser menor que 5%. O P em 5%, ele sinaliza que os grupos são diferentes. Por exemplo, eu tenho 2 grupos de homens, e um faz alimentação normal e o outro faz alimentação normal mais exercício. Eu faço lá um período e no final desse período eu vou lá e faço um teste com esses mesmos homens lá sobre peso, né? O primeiro grupo tem uma média, o segundo tem outra média, que a gente fala que é a análise entre as médias, né? E aí eu faço um teste estatístico dele e diz, olha, essa média aqui ela é diferente dessa, né? Se ela tiver o P for menor que 5%. Ele vai dizer que há uma diferença, mas ele não vai dizer, olha, é por causa do exercício. Tá? A causa ele não vai dizer. Isso aí é o próprio, não é o próprio
agente, o próprio estatístico, a própria pessoa que vai, o cientista de dados, é o próprio sujeito que vai ter que fazer a análise, ok? Então, quanto menor o valor de P, maior a diferença entre as observações, tá? Ou maior diferença entre os grupos ou momentos, por exemplo, se eu fazer uma amostra pareada, né? Pegar em um determinado momento, coloco ele em um determinado ambiente ou em determinada situação e lá na frente ele apresenta um comportamento diferente. Então, entre diferentes momentos, o valor de a variação vai ser grande, né, e o valor de P menor que 5%, ok? Vamos partir aqui para um gráfico também que ele mostra essa curva normal, mas dessa forma aqui, tá vendo a curva normal aqui, ó? E o que é isso aqui? Eu vou colocar um exemplo. Imagina que isso aqui são tempos. Eu estou produzindo um determinado, sei lá, uma fábrica de móveis, por exemplo. E nesse dia aqui eu demorei tanto tempo para produzir, nesse dia eu demorei tanto tempo e vim caindo o tempo. Aí de repente eu subi, pô, demorou bastante para fazer aqui, depois voltou, veio. O fato é que quando eu pego o maior conjunto de dados, são 19, ele vai estar dentro de dois desvios padrão. Nesse caso, que se não tivesse esses carinhas aqui fora, eu diria, olha, esse controle aqui tá, esse processo está sob controle. Esse é um gráfico de controle, tá? De processos. Só que aí, por exemplo, vamos supor que eu vi esse ponto aqui, embaixo, e aqui também. E aqui também. A primeira coisa que eu vou fazer é analisar, olha, por que esse fenômeno aconteceu? 1, 2, 3, por que isso aqui aconteceu? O gráfico vai mostrar para mim que aqui tem uma normalidade. Então, por exemplo, eu trabalho com uma fábrica de móveis. Isso aqui pode ser uma serra, por exemplo. Troquei a serra aqui, ela veio, tal, vai lá e produz aqui numa velocidade máxima. Aí de repente ela começa a ficar cega. Ela vai diminuindo a produtividade e vai chegando até lá em cima. A hora que ela está lá em cima, eu troco a serra de novo. Ela vem e volta aqui. O que eu poderia... Lembra do bonsai aqui, ó? Eu vou evoluir esse processo aqui. Eu vou fazer uma manutenção preventiva, uma manutenção preditiva para botar essa serra em determinado período, numa pausa, por exemplo, para o café, alguma coisa desse tipo, né? Fazer o cálculo de custo, etc. Para estabilizar o processo aqui embaixo, já que eu vi que tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos, ó, tá vendo? Aí a média vai ser aqui e as variações, né, aleatórias vão ficar por aqui. Isso aqui é uma melhoria do processo, uma evolução. Né? Lembra do bonsai? É mais ou menos a ideia. Ok? Mas o fato é que se não existisse isso aqui, o processo estaria... Tá? Isso aqui também vale para... Imagina que eu tivesse medindo a altura dos alunos na sala de aula. A maioria dos alunos estão com essa medida aqui, ó, no meio. Aqui quando eu falo sigma, são desvios padrão. Então, por exemplo, 1 sigma, um desvio padrão. 2 sigma, 2 desvios padrão. Quando ele está quando a gente fala mais ou menos 2 desvios padrão, é mais ou menos 2 desvios padrão. 3 sigma, 3 desvios padrão. 6 sigma, 6 desvios padrão. Por que 2 sigma ele está num processo estável? Porque aqui, ó, a gente tem os 95%. Ok? Beleza, vamos saltar para o próximo aqui. Boxplot. Imagina que eu pego um determinado variação, amplitude, e divido ela por 4. Vai dar 25% cada um aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo esse chama de whisker, né? Mas é uma cauda aqui, né? Uma cauda, digamos assim. É o mínimo. Aqui é 25%, primeiro quartil. Aqui na mediana é 50%. A mediana geralmente ela está no meio, lembra? Aqui é 75%, então 75% dos dados que eu analisei estão aqui. E aqui 100%. Ok? Beleza. Vamos, aqui esse boxplot
ele é bem interessante para a gente, por exemplo, a gente vai ver isso no R, eu vou fazer uma análise descritiva, bem interessante, bem legal, plotar os box plot, mostrar isso na prática depois, mas é interessante porque, cara, eu não sei se é todo mundo, mas eu olho na tabela, cara, não é que é mais difícil, eu tenho muito mais facilidade em ver o gráfico. Pum, você viu o gráfico, você notou a diferença, você já vê o que está fora, o que está dentro do controle, como é que tá os dados, se estão bons, se não estão. Depois tem até um desenho ali que posso mostrar depois, do, quando você tem uma cauda muito longa aqui, aí um box plot fala, pô, Tora, não podemos confiar em você. É tipo uma sátira. Olha, aqui eu peguei um gráfico de bolsa de valores, de valor de preço de ações. Para quê? Para mostrar que a estatística está no nosso dia a dia, ela está em vários lugares, talvez a gente não perceba, né? Peguei do dia 22 de fevereiro. E por que a estatística está aqui? Tá vendo a média aqui, ó? Lembra do indicador de equilíbrio, né? Quando eu falo indicador de equilíbrio aqui, ó, é como se fosse, por exemplo, a regra de ouro, por exemplo, né? Que são algumas regras que a gente vê na natureza. É o Fibonacci, por exemplo, né? Que é a gente vê o tamanho, o desenvolvimento, o tamanho, a folha das plantas, né? O número de pétalas, né? É, um desenho ficou bastante famoso, o Homem de Vitruviano, do Da Vinci, né? Um exemplo de Fibonacci, a regra de ouro, que a gente vê bastante na natureza, no meio ambiente, também nas medidas do corpo humano, né? Que é utilizado também é, em construções e obras de arte, etc. E tal. São regras que existem na natureza, e a média, para mim, é uma regra também que existe na natureza, além da matemática, né? Mas enfim, e é um indicador de equilíbrio. Por quê? Tá vendo aqui, ó, o preço da ação? Eu peguei aqui o valor da Lynx, tá? Que ela tem uma amplitude que a gente chama de amplitude de variação, que aqui, ó, também, ó, amplitude de variação é o mínimo e o máximo, né? Aqui ela tem uma amplitude de variação muito grande, não confunda, isso aqui não é um Whisker, não é um box plot, isso aqui é um candlestick, é diferente. E o preço vai lá em cima, ó, ele vem até aqui. Só que aí ele está muito distante da média, tá vendo? Ele tende o quê? A voltar para a média. Ele volta aqui para a média. Aí ele vem aqui, distancia da média, ele volta para a média. E assim por diante. Ele vem, ó, aqui distanciou de novo da média. Ele volta para a média. Em algumas situações, por exemplo, vamos supor que eu faço uma melhoria, um ganho de produtividade muito grande na minha empresa. O valor ele pode subir da média e depois ele pode ficar andando de lado, né? E chamando a média vai subindo, a média vai subindo, e ele vai andando de lado. Aí sim, ele chama a média para si, mas na maior parte das vezes os preços tendem a voltar para a média. Por que eu estou explicando isso? É apenas só para colocar que a estatística está presente. A gente tem vários cálculos estatísticos dentro, banda de Bollinger, estocástico lento, estocástico rápido, MACD. Cara, tem muita média móvel exponencial, média móvel simples. Tem muita coisa com estatística dentro no mercado de capitais, né? Isso é apenas um exemplo. E aqui eu coloquei outro gráfico que mostra classificações, né? Por exemplo, lembra do P? Né? Ele vai dizer, olha, esse grupo aqui é diferente desse, né? Quando o P é menor do que 5%. Ok? Esse aqui é um método, né? Um modelo de classificação. Ok? Bom, eu acho que... tá. Outra coisa que eu queria falar a respeito disso aqui é o seguinte, que é aquele between, within. Between, a gente quer o between é entre, within é dentro. Então o objetivo, né, a ideia é que ele tenha variação entre os grupos. Por exemplo, quando a gente faz um tratamento médico, por exemplo, de um tratamento médico, digamos aqui uma adubação diferente numa planta, né? Que seja bem diferente entre os grupos, separa entre os grupos, olha, esse grupo aqui ele está desse jeito, esse aqui está desse jeito, mas que ele tenha pouca variação entre os elementos do mesmo grupo.
né? Porque senão ele ficar disperso aqui assim, fica totalmente fora, né? Lembra que não sei, na aula, né, a professora vai falar, olha, os dados tem que tá normalizados, né? Porque senão, se ficar com dados muito dispersos ou a quantidade de dados muito pequena, a amostra muito pequena, ele vai te dar, não vai estar legal para analisar. Então, basicamente é isso, ele vai ficar muito disperso aqui e não fica legal. Beleza? Mas é isso que eu queria falar. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, tem. Para que serve? Eu vou falar um pouco também. Então, vamos lá. Estatística para que serve? Ah, aí eu coloco finanças, né, mais ou menos igual ao machine learning que a gente já viu lá, medicina, né, para aqui no caso de finanças, por exemplo, vou colocar um exemplo, preço de seguro. Isso é batata, cara, preço de seguro. Ele vai calcular, por exemplo, vai pegar é, situações de risco, por exemplo, né, se é jovem, se sei lá, algumas características, né? E vai dizer, olha, esse aqui é um grupo que ele é mais caro, ele tem uma maior probabilidade de ter um roubo, um acidente ou determinado lugar onde ele morar, etc e tal, ou determinado veículo. Ele faz um cálculo estatístico para determinar preço de seguro. Medicina, né, situação, por exemplo, um paciente chega em um hospital com um determinado tipo de situação clínica e o médico vai fazer uma análise estatística para dizer, ó, vai fazer? Não, na verdade já tem, né, talvez uma análise estatística dizendo, olha, essas características aqui, né, feito uma análise de regressão, indica que o paciente ele pode, sei lá, pode ter um agravamento, ou ele pode ter uma alta mais rapidamente, etc e tal. Na agroindústria é utilizado bastante o gráfico de controle. Na indústria também, muito gráfico de controle. Né? Tanto na classificação de semente que na indústria, quanto na indústria aqui. Cara, a gente vê assim, por exemplo, um exemplo. A gente fala que Toyota não quebra, né? O carro Toyota não quebra. Estudos, dá uma pesquisada sobre gráfico de controle, né? Que o gráfico de controle estatístico é o seguinte, isso aqui é variação. Imagina que eu tenho lá um pistão. Não vou falar pistão porque é muito específico, né? Mas um determinado tipo de peças de motor. Né? Uma peça desse tamanho, outra peça desse tamanho, outra peça desse tamanho, outra peça desse tamanho. Ela vai ter variações ali dentro. Ela não vai ter muitas variações. Né? E isso aqui a gente chama de uniformidade dentro da indústria japonesa. Então, principalmente da Toyota aí que a gente tem exemplos, para quem estuda administração, principalmente a gente tem exemplos clássicos, né? Então a variação, a uniformidade é tão grande que os carros dificilmente quebram. No comércio também, acho que o que utiliza mais, lembra da escala de Likert que a gente viu lá no primeiro vídeo? Né, análise de sentimento. Eu vou fazer um do R, acho que é essa semana agora. Mais voltada para machine learning do que necessariamente para estatística, mas acho que engloba os dois. E serviço também. A gente utiliza bastante pesquisa, né, de mercado para saber o nível de satisfação. Nesse caso aqui a gente usa uma escala, chamada escala, não são três, né, geralmente usa cinco, chamada escala de Likert. Beleza? Então, o como fazer, eu vou fazer em vários vídeos. A gente vai falando a respeito disso com o tempo. Beleza? Então é isso aí, um grande abraço. Até o próximo vídeo.